Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre gestão de frotas, ok? Não estou falando do frota, estou falando de frotas. Vamos lá. Compartilhar minha tela com vocês e bora! Bom, vamos falar de gestão de frotas, tá bom? Frota, pessoal. Quando a gente fala frota, né? Lembra lá das aulas de português, coletivo de caminhões, né? Fazer a gestão de uma frota é algo bem complexo, né? A gente tem vários caminhões, tem frotas de algumas empresas que chegam a ter 100, 200, 300 caminhões de diferentes tipos, tamanhos, idades, né? Tem caminhões mais velhos, tem caminhões mais novos, tem caminhões com peças híbridas. Então, eu cheguei a trabalhar em algumas empresas que faziam gestão de frotas e eu vou falar para vocês, é um assunto bem complexo, tá? Bem mais complexo do que aparenta de início. Para que eu tenho um caminhão? Para pagar de caminhoneiro? Não. Eu tenho um caminhão para poder levar de um lado para outro equipamentos, para poder levar de um lado para outro mercadorias, tá? É para isso que eu tenho um caminhão. E conforme as minhas operações vão aumentando, eu vou expandindo as minhas operações, eu vou precisando cada vez mais de mais caminhões, de mais equipamentos, tá bom? Isso faz com que a gente precisa desenvolver uma metodologia para poder manter a nossa frota em dia, tá bom? E esses são alguns dos desafios. O Brasil, só em 2018, registrou 22 mil roubos de carga, tá? Falha de policiamento, alto valor de mercadorias, né? Tudo isso faz com que aumente a vontade dos bandidos, né, de roubar, tá? E muitas vezes pessoas ali de dentro mesmo da transportadora têm acesso ao que está sendo levado. Então é, um, é uma operação de risco muito perigosa, tá? E a gestão e na movimentação de materiais, o transporte, só o transporte, pessoal, ele chega a ter o valor de 60% dos custos logísticos. Então é um custo bem grande fazer, né? Toda a logística, 60% o custo é relacionado ao transporte, tá? E qual que é o triângulo dessa logística? Eu tenho o processamento do pedido, então alguém vem aqui, faz um pedido, né, de compra, um pedido de um transporte de um material. Eu tenho a área de logística fazendo a formação, a gestão do estoque e escolhendo o transporte. Então, dentro do pedido, a gestão e formação do estoque e transporte, a gente tem um triângulo, né? São três partes de um todo, tá? Porque também não adianta eu ter um ótimo meio de transporte se o meu estoque de material ou do que está sendo solicitado não existe, eu preciso buscar em algum outro lugar. Então percebam que esse triângulo ele corresponde por toda a questão logística, tá? E esse cara é um ponto importante da logística, o motorista. O motorista, ele não é, né, óbvio, você pode ter o melhor caminhão do mundo, você pode ter o melhor processo de logística do mundo, mas se esse cara aqui não se comprometer, dá problema, né? É preciso fazer uma boa gestão dos motoristas da sua frota, tá legal? Eu vou terceirizar os motoristas para não ter dor de cabeça. Mentira, tá? Você vai ter, às vezes, até mais dor de cabeça. Então, não adianta só pensar em terceirizar, o que vai fazer? A ideia é ter uma boa gestão da equipe, tá? Você não contrata qualquer pessoa para entrar dentro da sua casa, você não contrata nenhuma pessoa para sua empresa. Logo, pessoal, não é para contratar qualquer pessoa, tá? É necessário fazer um excelente processo de seleção para escolher os motoristas da sua empresa, tá bom? Então, esse é um ponto fundamental da gestão de frotas, a escolha correta do motorista, tá? Outro ponto que é super importante é a boa gestão da manutenção preventiva do caminhão, tá? Existem muitos casos de caminhões que param no meio da estrada, que tem falha, um bicho desse sem freio de mão vai arrebentando tudo que vê pelo caminho. Então é muito importante fazer uma boa gestão da manutenção preventiva. Até porque se ocorre um acidente com o caminhão, pessoal, é morte, né? Principalmente para as pessoas que estão do lado de fora do caminhão, tá?
Então, é muito perigoso, tem que estar sempre sendo feita uma boa gestão dessa manutenção preventiva, com todos os itens, sendo observado, tá bom? Os custos é outro ponto muito importante da gestão de frotas. Quanto custa para manter um caminhão? Tá? Não adianta você falar assim, beleza, vou ter um caminhão e vou fazer o transporte de determinados materiais. É necessário compreender muito bem o que gasta um caminhão para você poder manter esses custos e aí não ter que escolher, hoje eu vou pagar imposto ou vou fazer manutenção preventiva? Eu vou pagar o motorista ou vou pagar imposto? Então, você precisa entender quanto que custa, tá, para ter um caminhão. Outro ponto muito importante da gestão de frotas são os sistemas de transporte. Os sistemas de transporte, eles te auxiliam a gerar dados dos seus caminhões, né? Se o caminhão teve falha, qual a velocidade que ele está fazendo, quem foram os motoristas que passaram por ele. É muito fácil, né? Fácil entre aspas, quando você tem um caminhão só. Mas imagina uma frota de 300 caminhões. É muito importante você entender, você compreender como que está o estado desses caminhões, quais as rotas que eles estão fazendo, né, que motoristas passaram por ele. Então é importante ter um sistema para poder gerenciar tudo isso, tá? Inclusive fazer a gestão das rotas, que é muito importante. Um sistema vai te ajudar a escolher a melhor rota para você não colocar esse motorista numa rota perigosa, para você não colocar esse motorista numa rota com muitas falhas nas estradas, tá? Muitas vezes é inevitável falha na estrada, mas é importante ter aí bem claro, ter um sistema para te ajudar para tomar boas decisões. Esse é um exemplo de um sistema fazendo o cálculo da rota, tá vendo? Então, de que ponto até que ponto ele vai, até o escritório norte, qual a velocidade de cada uma das vias. Então, olha aí o nível de detalhamento dessa rota. Imagina também que o caminhão, muitas vezes, ele tem que fazer diversas entregas em diversos pontos, entre diversos centros de distribuição. Então, é importante você usar um sistema para ter esse controle de rotas mais apurado e não perder tempo e ser eficiente, tá bom? E essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Um caminhão que vai de São Paulo à Bahia para levar um carregamento de produtos tecnológicos, smartphone, televisão, que ponto ele tem que considerar numa rota, pessoal? O que eu tenho que considerar? O que eu tenho que planejar para fazer esse caminhão ir de São Paulo à Bahia, tá? Alguns pontos que são importantes para planejamento. Pedágios, quantos pedágios ele vai ter que pagar para você não deixar o motorista, né? Beleza, vai, tá? Você precisa ter uma ideia de quanto de pedágio você vai gastar, quanto de gasolina você vai gastar, de combustível em geral, onde estão as rotas, qual a condição da via, qual a velocidade da via. Então, esses pontos, eles são muito importantes para você fazer um bom planejamento, tá? Qual que é a segurança dessa via, tá? O porquê que o policial está aqui? Qual que é a segurança dessa via? É uma rota segura, tá? É uma rota com muitas falhas? Eu preciso ter isso muito claro para eu planejar o meu motorista e fazer uma mitigação dos riscos, tá? Eu não vou pegar um caminhão que não aguenta passar por uma estrada como essa. Muitas vezes é a única estrada disponível, tá? Eu não vou me comprometer com um determinado cliente, sendo que se eu for fazer o cálculo da velocidade da via, eu não vou conseguir entregar em 2 dias como ele está pedindo. Eu preciso ter bem claro esses pontos para poder fazer um bom planejamento para o meu cliente e também fazer um bom planejamento da minha frota. Legal? Eu vou dar um exemplo muito básico, tá? Um caminhão que tem que entregar um carregamento fracionado em 50 pontos distintos, entre si aproximadamente 40 quilômetros. Então, imagina assim, eu tenho uma carga fracionada, que são várias caixas, e ele tem que entregar essas cargas fracionadas em 50 pontos distintos, por exemplo, que estão aí entre 40 quilômetros. Considerando uma velocidade média de 80 km por hora da pista e que o motorista trabalha no máximo 10 horas por dia sem se cansar, quantos dias que ele consegue fazer todas as entregas? É uma conta, eu vou deixar aí para vocês pensarem, mas com todas as informações eu consigo dizer quantos dias será que ele consegue fazer essa entrega, pessoal? Pensa comigo. 50 pontos distintos, né, distantes aí entre 40 quilômetros. Eu tenho que andar 2.000 quilômetros, mais ou menos, tá? Esses 2.000 quilômetros que eu tenho que andar, se eu faço em 80 quilômetros por hora, quantos quilômetros eu faço? Tá? Pensa aí.
Essa é uma das perguntas, tá? Então vai pensando, quanto tempo mais ou menos eu consigo fazer todas as entregas, tá? Bom, pessoal, e ainda estamos falando de um caminhão. Imagina que são vários caminhões, são muitos caminhões que eu tenho que fazer uma gestão de frotas. Então, imagina eu ter que fazer o planejamento de todos esses caminhões, de todas essas entregas, é trabalho. Aqui um exemplo de uma manutenção preventiva. O legal de uma manutenção preventiva é quando ela explica bonitinho assim o que é cada parte do caminhão, tá? E o que eu tenho que considerar na hora de montar um bom plano de manutenção preventiva. Vou dar algumas dicas aí. Primeiro, pessoal, o que vocês vão precisar fazer manutenção preventiva? Ah, eu vou precisar fazer manutenção preventiva na roda, no eixo, no radiador. Então, eu preciso dizer o que tem que ser feito manutenção preventiva. Por que eu faço manutenção preventiva? Tem que estar claro para o mecânico, para os operadores, por que você está fazendo essa manutenção? O que acontece se não fizer? Quais são os riscos de não fazer essa manutenção? Tá? Quem deve fazer essa manutenção? É o mecânico? É o eletricista? Isso precisa estar claro. Quanto vai custar essa manutenção? Precisa trocar aí o farol. Beleza. Quanto que vai custar? Precisa trocar uma correia de tanto tempo. Precisa trocar o óleo. Isso tem um custo, tá? Quanto que custa essa manutenção? Como eu vou fazer a troca? Né? Como que eu vou fazer essa manutenção? Também tem que estar claro no meu plano de manutenção. Quando eu faço minha manutenção? Faz a cada 6 meses? Faço a cada 3.000 horas? E onde eu faço essa manutenção? Tem que levar num lugar específico, tem que trazer na oficina. Então, para fazer um bom plano de manutenção, eu preciso ter clara essas 7 coisas, tá bom? E quando que eu faço a manutenção preventiva? Vejam aí que em um determinado momento vai caindo o rendimento, tá? Não que todos os componentes tenham essa curva, mas assim, percebam que o componente ele vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando até que gera uma falha, tá? Então, a maior parte dos componentes de um caminhão, eles vão tendo um determinado rumo até a falha, né? Eles vão piorando, vão piorando. Então tá ruído, de repente tá quente, de repente tá solto, de repente começa a ter alguns danos auxiliares, até que chega a falha funcional, tá? Então por isso que é importante fazer o plano de manutenção preventiva. Por exemplo, para começar a analisar aqui, análise de vibração, começou a dar problema. Análise do óleo, começou a dar problema. Então eu tenho que escolher ruído, tá fazendo barulho. Geralmente as falhas dos caminhões elas são notadas aqui, né? Começou aquele barulho estranho, ou começou a aquecer, tá? Mas eu consigo, através de algumas análises, prever se o meu caminhão vai falhar bem antes dos barulhos e de começar a ficar quente, tá bom? Então, é isso, tá? Eu vou jogar também depois uma questão de verdadeiro ou falso, mas é isso, galera. Eu fico muito feliz aí da gente estar fazendo mais uma aula online. Em relação ao verdadeiro ou falso, é bem lógico, tá? A manutenção é uma atividade exclusiva dos mecânicos. Os operadores não devem pôr a mão na máquina. A manutenção preventiva deve ser sempre a melhor opção. Nunca devemos esperar a falha de uma máquina. Manutenção preventiva é quando contratamos cartomantes para prever a falha da máquina. Frequência de manutenção é a periodicidade entre uma manutenção preventiva e outra. É bom ter pelo menos uma peça de reposição no estoque. As frequências de manutenção podem ser medidas em dias, horas e até mesmo quilometragem. E um software de gestão de manutenção é importante para fazer a gestão de todos os equipamentos, tá? Isso é tudo questões de verdadeiro ou falso. Eu tenho, assim, algumas questões, principalmente aqui, ó. A manutenção é uma atividade exclusiva dos mecânicos, tá? Será mesmo que os operadores não têm que pôr a mão na máquina? Vamos imaginar aqui comigo. Só mecânico faz manutenção? Vocês não enchem, não calibram o pneu do carro, vocês não realizam, por exemplo, não colocam água no radiador. Então, tudo isso é manutenção. Então, será mesmo que a manutenção é uma atividade exclusiva dos mecânicos? Tá? Pensa aí. A manutenção preventiva deve ser sempre a melhor opção. Nunca devemos esperar a falha de uma máquina. Será mesmo?
Imagina o seguinte, pessoal. Se eu troco tudo de manutenção preventiva, tá? Algumas coisas, será que não é mais barato deixar falhar? Será que não é importante? Óbvio, né? Respeitando aí os riscos, tá? Ninguém quer que o caminhão detone no meio do caminho. Mas será mesmo que tudo eu tenho que trocar com antecedência? Vocês já viram alguém trocando o retrovisor do carro sem estar quebrado? Tá? Vocês já viram alguém trocando pneu do carro sem estar furado? Né? Então vamos. Ou só careca, né? Então pensa assim: às vezes é bom esperar a falha. Manutenção preditiva é quando contratamos cartomantes. Eu acho que eu não falei de cartomante na aula ainda. Frequência de manutenção é a periodicidade entre uma manutenção preventiva e outra. Tá? Frequência de manutenção é o tempo que eu faço as minhas manutenções. Será que isso está certo? A frequência, né? É bom ter pelo menos uma peça de reposição no estoque de tudo. Você abre lá o estoque de manutenção. Eu tenho um caminhão inteiro no meu estoque de manutenção? Ah, qualquer peça do caminhão eu tenho que encontrar no meu estoque? Será que isso é barato? Será que vale a pena? Ou são as peças mais importantes? A frequência de manutenção pode ser medida em dias e horas e até mesmo quilometragem. Algumas manutenções eu consigo medir por horas? Consigo, né? Alguns caminhões têm orímetro, tá? E quilometragem? Eu faço coisas que são mensais. E um software de gestão de manutenção é importante para fazer a gestão de todos os equipamentos. Isso a gente falou, tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês. É uma aula bem extensa. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre como fazer a gestão de uma frota. E agora eu vou passar aos questionários. Pessoal, muito obrigado. Tenham aí um ótimo dia.